Falar sobre o nosso patrocinador oficial, a METS, que trabalha com o desenvolvimento de soluções em EHS e facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. O portfólio da METS é super completo. Contém treinamentos em company, workshops, palestras personalizadas, além de diagnósticos de cultura de segurança, que permeiam toda a parte estratégica. Então vale a pena você visitar o site da METS e conhecer esse portfólio super completo. Tenho certeza que lá você vai encontrar a solução ideal para alguma necessidade sua do dia a dia. O Fala Segura é patrocinado pela Mentoria Chique, o meu programa de mentoria de carreira, criado para ajudar profissionais como você a crescerem com mais direção e propósito nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Nesta mentoria, eu te ajudo a desenvolver habilidades estratégicas para conquistar novas oportunidades, fazer transição de carreira e fortalecer a sua liderança. É um espaço totalmente seguro para compartilhar os seus desafios e encontrar o suporte de quem já viveu tudo isso e transformou experiência em crescimento. E aí, você quer acelerar a sua trajetória? Acesse agora mesmo Mentoria Chique no Instagram e saiba mais. Pessoal, eu sou a Gi Calef, eu estou aqui com a Helena Mazzotti. Olá, pessoal! E com a Alessandra Lira, Olá. da Natura, para mais um episódio especial do podcast Fala Segura, o podcast que dá voz a quem faz segurança no dia a dia. E hoje nossa convidada super especial, uma mulher, para falar como é fazer segurança na área de manutenção. Bem-vinda ao nosso podcast, uma honra te receber aqui. Obrigada. Seja muito bem-vindo, estou ansiosa por essa conversa, Alessandra. Também estou bastante. E para a gente começar, Ale, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui, quem é você nesse mundão? Fale um pouquinho, quem é a Alessandra por trás do crachá? A Alessandra é mãe de um filho já de 30 anos, embora não pareça, né? Tenho um menino já de 30 anos. Agora estou correndo, mudei totalmente a minha vida, né, para poder justamente aguentar alguns ritmos, porque a área de segurança, querendo ou não, exige isso, então a gente tem que equilibrar. Então eu gosto muito de exposições, né, eu vou bastante exposição e corrida. Então eu gosto de participar de corrida, que eu tenho me dedicado a isso, para poder cuidar da minha saúde e o equilíbrio. E também sou a parte de terapeuta, né, embora eu exerça a área de segurança, eu sou várias coisas assim diferenciadas, né? Eu fiz psicanálise e eu sou terapeuta, a parte um pouquinho da holística, que ajuda. Eu estudo um pouquinho de comportamento, então isso me ajuda em questão a parte humana, então expressão corporal, então eu aprendo muito o meu dia a dia em questão a isso. Essa sou eu. Gente, nós vamos ter que marcar outro podcast, que ela falar de psicanálise, olha, eu sou psicóloga, a gente vai se dar bem nessa conversa aqui. Mas hoje o tema não vai ser a psicanálise, exato, embora ela atravesse tudo, né? Vamos falar de segurança, né? Vamos lá. Vamos falar de segurança, mas não tem como falar de segurança sem falar de seres humanos, exatamente, né? E comportamento também. Mas, Ale, falando um pouquinho da tua trajetória, eu vi que você passou por diversas áreas. Você passou na área hospitalar, agora você está na indústria de cosméticos, mas você passou por diversas áreas. E como que foi esse seu olhar para manutenção em áreas tão diversas e como que você trabalhou com isso? Me conta um pouquinho da trajetória aí. Tá, eu comecei na manutenção, assim, foi um achado, porque eu estava na indústria, na parte de operação, e daí a gente fez a mudança das cadeiras, né? E aí eu fui para manutenção, que é uma área bem diferente, porque ela não tem uma rotina, então ela é muito desafiadora, né? Como que eu administro a rotina do dia a dia de uma manutenção? A gente não consegue planejar, né? Então, por exemplo, eu não tenho um planejamento. Hoje eu programei que eu vou fazer uma reunião, eu vou conversar com tal pessoa, eu vou ver aquele ambiente e tudo vai fluir. Não. Todos os dias é imprevisto, né? Então, assim, a rotina nossa é muito dinâmica. Então, o desafio maior é isso. Como que eu avalio o risco? O risco na manutenção, ele é desde um risco simples, né? De uma pintura, como, de repente, num espaço confinado. Então, a rotina tem que ser muito bem
dedicada, assim, com todos para a gente poder conseguir fluir sem ocorrências e assim por diante. Quando você fala disso, eu fiquei pensando aqui, né? Geralmente, a área de manutenção tem muita questão da programação da preventiva. Então, quando você fala que não tem muito, eu entendo essa rigidez, né, de um planejamento muito de... As coisas são muito dinâmicas, eu entendi na sua fala. Mas tem um certo planejamento de área de manutenção que vocês conseguem fazer um trabalho também mínimo de programação, não tem? Sim, tudo é programado, né? A gente tem todas as preventivas, então tudo é programado. O que pode acontecer são as emergenciais. E dependendo da qual atividade emergencial, aí a programada cai, né? Aí a gente tem que tirar prioridades, e fazer a prioridade da emergencial. Tá. E pensando um pouco assim, você falou, né, que esse dinamismo é muito forte, porque sempre as emergenciais aparecem, as corretivas ali que não foram previstas, né? E qual que você acha que foi, na sua visão, né, claro, a grande diferença em falar com o público da operação e falar com o público da manutenção? A manutenção, assim, a diferença operacional e manutenção é que a operação, ela quer fazer logo para voltar a rodar. Então, ela tem que produzir, ela tem que garantir o TIF, ela tem que garantir a entrega. E a manutenção, ela é mais criteriosa. Então, ao executar, ela tem que ter certeza que aquilo vai estar certinho para não dar problema, para não machucar. Então, hoje, a operação, eu vejo assim, o lado meu operacional, quando eu estou em campo, o time tem mais essa preocupação. Peraí, realmente eu posso fazer isso? Será? Então, eles param e avaliam. Então, isso que eu acho diferente da operação. Que a operação, não, vamos fazer acontecer para rodar, né? Esse é o grande diferencial. Até te perguntar com relação a essa questão de cobrança e pressão, máquina parada. Como é que é fazer segurança nesse escopo, diferente do outro, né? Onde tem uma máquina parada, tem um cenário de previsibilidade, imprevisibilidade. Como é que você avalia esses contextos e a diferença do papel da pessoa de segurança do trabalho nessas atuações? Assim, inicialmente, a gente tem que seguir os nossos procedimentos, a clareza do procedimento. Quando a manutenção ela é madura, quando a gente tem uma equipe madura para isso, automaticamente ela já vai estar com os nossos procedimentos. Então, o que eu tenho que garantir? Quando eu vou executar, tá dentro, se não vou fazer. Então, eu acho que a gente tem que parar de olhar um pouquinho a segurança como uma prática burocrática, né? Porque hoje, o que acontece? A manutenção, às vezes, acha que eu fazer uma análise de perigo e risco, eu exigir uma análise de perigo e risco, é um documento burocrático. E não, é um documento preventivo. Quando a manutenção, eu digo todos, né? Não é só, por exemplo, a liderança ou quem está lá na frente. Quando for assim, eu tenho que fazer a APR e eu ter a criticidade da APR, aí sim a manutenção segue. Eu acho que esse é o caminho, né? Falando do contexto. Até pegar esse gancho um pouquinho que você falou, né? Eu acho que uma dificuldade que a gente tem, em geral, e assim, em vários setores, é entenderem que fazer uma PR, uma PT não é apenas uma burocracia. Muitas vezes se começam atividades em diversas empresas, pela minha experiência aqui, eu vejo acontecer primeiro a atividade, depois eles vão lá fazer a PR, ou seja, né, não serviu para nada, porque não pode ser só um papel burocrático. Como que entra o convencimento, a sua negociação, indo para o lado mais humano e comportamental, né, para garantir que a manutenção entenda a importância do documento sendo além do documento, né? Do processo. Assim, eu vejo como a jornada de cultura, né? Hoje, a Natura, assim, eu vou falar da empresa que eu tô, a gente tem uma cultura muito rígida em questão a parte de comprometimento, de deixar cuidar. Eu cuido de mim, deixo cuidar e permito ser cuidado. Esse é o nosso lema. Então, quando a gente trabalha assim e a liderança apoia, né? E a gente tem pessoas... Porque, assim, o que a segurança é? A segurança é o apoio, né? Eles precisam olhar a segurança não como responsável do que vai acontecer, mas é o apoio para garantir que a gente não tenha um colaborador exposto a um acidente. Então, eu vejo que é o quê? A gente conseguir ver que é automático o documento acontecer porque já está enraizado. Eu acho que essa é a diferença, né? Igual assim, eu tô 8 anos sem acidente na área de manutenção. Nossa, poxa, é um macro. Mas o que é esse 8 anos? É
sorte ou realmente a gente está seguindo o que precisa ser seguido, a maturidade de cada um. Então, é isso que faz acontecer. Né? Sim, é uma empresa bastante madura em relação a essa cultura de cuidado, como você está trazendo, muito diferente de muitos cenários que a gente vê no mercado. Como é que, não sei se você viveu algum processo de transição onde existia um dilema grande pela pressão por resultados que rege as organizações, todas nós precisamos entregar, e a questão da premissa da segurança como um conflito e um dilema de precisamos entregar e a liderança dividida entre a pressão da entrega e o risco de uma máquina parada ou o risco de segurança. Como é que você... A gente trabalha muito o direito de recusa, né? O direito de recusa, a gente fez um trabalho muito forte no sentido de que, a partir do momento que eu estou recebendo uma diretriz e eu não concordo com ela, eu tenho o direito de recusar. Aí eu vou recusar. Eu não me sinto confortável de procurar tal pessoa, eu vou procurar a segurança do trabalho, que a área de segurança vai dar o apoio para esse colaborador. Então, a gente está batendo bem forte no direito de recusa. A gente tem que garantir isso. Se eu não estou confortável, se eu estou sendo, por exemplo, a pessoa está sendo obrigada a fazer aquela atividade por uma pressão, a gente pratica o direito de recusa. E as pessoas, você entende que tem segurança psicológica nesse caso para verbalizarem a recusa? Porque tem um dilema grande também em relação a saber do direito de recusa e conseguir verbalizar o direito de recusa. Como é que vocês construíram essa ambiência para chegar nesse ponto de as pessoas sinalizarem de fato? A gente fez, assim, o trabalho que a gente fez do direito de recusa... A gente tá também, né? A gente quer saber falar e não tem pausa, né? O direito de recusa foi um trabalho bem legal, que assim, quando a gente fez esse programa, a gente não focou só em operação, por exemplo, de fábrica. Então, a gente pegou muito a manutenção. Por que a manutenção? Porque as atividades mais críticas é focada na manutenção. E aí, a gente usou muito... Não é que usou, naturalmente, a parte humana, né? Porque a partir do momento que a gente trabalha o direito de recusa, pensando, se eu recusar esse trabalho, eu vou estar garantindo a minha volta para casa. Então, eu tenho uma criança que está me esperando, eu tenho um filho. Então, a gente usou muito essa expressão e trabalhou isso nos colaboradores. Vou sumir. E até pensando um pouco, né? Eu acho que o que você trouxe foi muito relevante, sabe, porque o que eu escuto muitas vezes é dos times de operação e manutenção falar assim, mas se eu me negar a fazer, outra pessoa do time vai lá e faz. Então, aí eu fico visto como uma pessoa que não tá a fim de fazer. Que não tem dor de dono. Exatamente. Não, quanto a isso, a gente parou mesmo, a gente conseguiu parar toda a indústria, né? Todas as áreas, a gente fez parada em todos os turnos, né? Então, assim, foi um macro, né? Tá na nossa política, né? A gente fala nas regras que salvam vidas que a gente tem. Então, é uma coisa que é viva, que, assim, desde da alta direção, a liderança e até as empresas terceiras prestadoras executam esse direito. O direito de recusa é passado desde quando o colaborador entra, né? Porque tem a integração. Então, a gente fez um vídeo com os próprios colaboradores falando do direito de recusa. Então, e esse vídeo, a gente mostra a família do colaborador. Então, foi uma coisa muito forte. E também foi muito legal poder mostrar áreas diferentes, né? Porque, assim... a gente tem na Natura o berçário. Então, bem o colaborador que participou, ele fala, ter a minha filha aqui, chegar em casa, poder vir com o meu filho, voltar para casa seguro, então isso fortalece o direito de recusa. Então, eu acho que foi um ganho para a gente. E garantir também, a empresa garante que ele não vai ter penalização em sinalizar o direito de recusa, porque em muitos lugares, talvez, as pessoas não estão seguras por conta das consequências. A Natura garante que esse espaço... Nesse lugar, eles têm direito, de fato, de recusar e que não vão ter represália, que não vão ter penalização. Sim, e desde que também sempre eles cumpram as regrinhas que salvam vidas, né? Porque, assim, a gente tem o direito de recusa, isso é importante, mas também tem as consequências, né? Porque, assim,
Eu falo, a Natura é uma mãe, né? É uma baita de uma empresa que a gente tem muita força em tudo que faz em questão à segurança. É uma empresa que investe em segurança. Então, como que a gente faz para não misturar algumas coisas? Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Porque sabe, se eu fizer isso, não vai acontecer. Não, a gente também tem as consequências, né? A gente dá todo o apoio, mas também tem que ver o nosso lado, né? Em questão aos cuidados. Legal. E você falou uma coisa que para mim sempre ficou reverberando, assim, né? A área de manutenção é uma área, usualmente, que tem os riscos mais críticos numa operação industrial, de serviços, porque ela vai fazer as atividades de espaço confinado, trabalho quente. Quem vai fazer essas atividades com máquina parada e com a pressão, inclusive, de botar a máquina para funcionar, é o time de manutenção. Pensando nesses riscos múltiplos, né? Então, eu vou ter riscos físicos, os químicos, vou ter ergonômico, com certeza, enfim. Todos esses os de acidente, obviamente. E pensando nos riscos múltiplos que tem na manutenção, como que você faz para, junto com eles, enfim, priorizar os riscos e avaliar esses riscos? Como que vocês avaliam tudo isso, priorizando o que é mais crítico ou o que não é mais crítico? Como que vocês trabalham esses riscos? Tá, a gente tem o levantamento de perigo e riscos, né? E aí, através do levantamento de perigo e riscos, que o importante é a construção dela. Não adianta, por exemplo, eu definir que uma pessoa vai construir, né? Porque, às vezes, pelo tempo, a pessoa fala assim, eu vou definir que tal pessoa vai fazer o levantamento de perigo e risco, e aí a gente garante a entrega para o pessoal da segurança do trabalho. Vou falar a nossa realidade. Não. Então, é o quê? É envolver, quanto mais eu envolvo do time, né? O levantamento de perigo e risco que eu fiz com a área de manutenção, eu fiz em conjunto. Não peguei a planilha e falei, vocês precisam executar, fazer o levantamento. Não. Eles fizeram o detalhamento da atividade e daí juntos nós avaliamos o que era perigo e risco e daí avaliou a severidade disso. E uma coisa também que é importante é que o levantamento de perigo e risco, ele é um documento vivo. Não adianta, por exemplo, eu ter a planilha e eu não saber o que está escrito nela. A mesma coisa acontece quando eu tenho um prestador de serviço que ele precisa conhecer o que está realmente escrito e executar o que está na APR. Que isso eu acho que ainda falta um pouco quando a gente atua com prestação de serviço. Então, assim, o que a gente faz para garantir isso? Nas nossas inspeções de segurança, que a inspeção de segurança é um time onde vai liderança, vai gerente, e a gente atua, né, em toda a manutenção, tanto que a minha inspeção hoje eu tenho o gerente, coordenadores, segurança do trabalho, cipeiro e as pessoas que estão na área. Isso é componentes obrigatório para a nossa inspeção. Se a gente não tiver essa inspeção, a gente não está cumprindo o que a gente determinou em questão à segurança. E aí, o que a gente pega? Eu tô com... Me mostra o que você está executando. Aonde está isso na planilha de perigo e risco? Para ver se realmente a pessoa, ela está mitigando o risco. E assim, quando a gente fala de risco de manutenção, às vezes, por exemplo, eu tenho um espaço confinado, eu posso estar lidando com isso, ou com uma atividade com amônia, que ela é muito grave, muito crítica. Só que às vezes eu tenho um desvio numa atividade pequena, de predial, por exemplo, né? Às vezes um improviso. Então, é isso que, assim, por mais que a gente mensure o risco, é o comportamento. O comportamento é a garantia para a gente evitar acidente, ocorrências. Porque às vezes a gente fala assim, espaço confinado. Realmente, eu tenho atmosfera explosiva, eu tenho vários cenários. Mas se o colaborador ele não tiver com a percepção de risco em alta, ele pode estar pegando um estilete que ele vai se acidentar, né? E olhando assim um pouco, né? Você falou, então a gente olha os com maior severidade. E vocês têm um tratamento diferenciado para esses com maior severidade? Ou todos são tratados como riscos iguais, né? Porque a gente prioriza. Não, a gente tem a severidade, né? Que é grande, né? Média e pequena. E aí, tudo que é grande, né? Que é alto, altíssimo,
a gente elabora um plano de ação. Nesse plano de ação, quais são as medidas mitigatórias para a gente eliminar esse risco? Será que existe? Então, por exemplo, falando de ruído, né? Qual que é a barreira? O ruído, eu tenho uma proteção coletiva, ela vai ser o suficiente ou vai ser só o EPI? Então, a gente tem que estressar junto com engenharia, com manutenção e segurança, para a gente conseguir mitigar o risco de uma maneira, primeiro, estressar todo o ponto coletivo. Em último caso, a barreira é o EPI. Então, a gente trabalha isso em conjunto, né, com o time. Legal. A NR12 trouxe avanços e também alguns desafios. Qual o gap entre prática e normativa, né, realidade e o que está no papel? Em questão da NR12, a norma, né, ela é bem... É uma briga com a manutenção. Por quê? Toda vez que o manutentor ele tem que executar uma atividade preventiva ou corretiva, ele precisa ver o equipamento rodar, o equipamento tem que estar funcionando. E a norma não permite isso. Então, tem o dilema. Como que a gente vai executar realmente? Então, a gente tem essa parte em conjunto, né? A gente colocou frentes que não é só a segurança. Então, hoje, a gente tem pessoas responsáveis por pilares de normas, normativos, aonde a gente consegue fazer toda a tratativa. Por exemplo, qual que é a dificuldade do manutentor? Então, eles trouxeram para a segurança e a gente, em conjunto, a gente capacitou e adequou os nossos processos. Foi essa adequação que a gente fez. E falando um pouquinho no manutentor, né, e no conhecimento de máquina, porque quem mais conhece a máquina no detalhe é o manutentor, né, porque a operação, ela conhece a operação, mas não entra muitas vezes no detalhe. Nós, como segurança do trabalho, tão pouco, né, a gente acha que aprende muito com eles. Sim. Como que você lida com isso desse conhecimento, para esse conhecimento ser benéfico e não virar os famosos ajustes técnicos que a gente vê acontecer, né? Assim, a manutenção, nossa, a gente tem que garantir o quê? A parte de procedimento de loto, né, os bloqueios. Então, a gente tem que garantir que todas as áreas, ela tenha o mapa de bloqueio das fontes de energia. Eu acho que isso é o passo. E também o treinamento. Como que a gente faz esse treinamento para garantir que realmente foi mapeado os processos da NR12, que hoje eu acho que o gap maior é em questão a loto, né? Eu vejo isso que o loto é tão rico, se a gente for parar para pensar, ele é uma das ferramentas mais eficazes, mas hoje a gente vê tantas dúvidas, né, ainda em como executar, né? Então, tá junto com a manutenção. Então, realmente, aqui é o ponto necessário, aí tirar essa dúvida, porque a gente também aprende muito, né? Todos os dias a gente aprende com manutenção. E às vezes, a maneira de como abordar, eu acho que isso faz total diferença, sabe? O fato de chegar, às vezes, e falar assim, eu não conheço esse processo. Não é vergonha, né? Porque, assim, a gente estuda a segurança do trabalho, só que quem vai ter a profundidade é o manutentor. Quem opera, né? E realmente, às vezes, a gente não conhece. E tá tudo bem a gente aprender com eles. Então, eu já tive situações que eu cheguei assim, ó, eu vou ser bem sincera, eu nunca mexi com isso. Me dá uma aula que me explica. E aí, a gente ganha, é uma troca. E aí, isso faz com que, poxa, a partir do momento que ela teve a capacidade de abordar, falar que não sabe, então aqui, opa, eu vi uma parceira. Então, eu acho que isso conta muito, principalmente com a NR12. E pensando um pouco nesses ajustes técnicos que a manutenção é famosa por fazer, como que você faz para que eles ocorram em menor quantidade? Ou que não ocorra, né? Eu nunca vi não ocorrer, mas às vezes pode ser, porque a gente sabe que muitas vezes falta alguma... Para fazer o equipamento rodar, eles estão tendo pressão da operação. Nem sempre tem todas as ferramentas necessárias ou enfim, o que é necessário para eles realizarem aquela determinada atividade, né? E aí a gente sabe que eles acabam usando alguns artifícios ali para fazer, pensando melhor. Eu não tenho dúvidas que o time de manutenção quer fazer a máquina operar da melhor maneira. Mas esses ajustes a gente sabe que pode ser atrapalhar a segurança, né?
conhecido como gambiarra, ajustes técnicos ou paliativos, né? Enfim, como que você lida com isso e como que você como que você atua em relação às famosas gambiarras? E até aquele senso de que já conheço, não tenho risco, né? Porque isso também é um dos grandes riscos que as pessoas correm, né? Quando elas acham que já estão dominando, que já tem um jeitinho, que já dei esse jeitinho, vou dar de novo. Como é que é isso? Assim, a gente consegue bater muito forte a parte de regras que salvam vidas, né? Então, assim, é o pilar fundamental, é o comportamental. Então, assim, a gente tem as paradas, né, de segurança, as paradas com a liderança. Então, a gente tem o programa, não só os DDS diário, mas a gente tem a parada com a liderança. Manutenção, eu paro os 3 turnos. Nesses 3 turnos que eu tenho essa parada, eu tô a Alessandra, tá o gerente e tá os coordenadores. Então, eu acho que isso fortalece a gente. E aí, junto, qual que é a nossa prioridade? Qual que é o nosso valor? Então, eu acho que isso está bem enraizado. A partir do momento que você tem isso, poxa, vai acontecer, tem a cobrança, porque quando a gente fala de cobrança, né, não é o gerente, ele também está sendo cobrado, Sim, né? sim. Então, a gente tem que olhar os 2 lados. Mas como que eu tenho que convencer? Mostrando que, peraí, será que vale a pena eu fazer sem parar e falar 2 minutinhos, isso vai dar certo? Isso está de acordo com os nossos procedimentos? Se falando de loto, tem os 6 passos seguros? Então, se a gente seguir e fazer esses lembretes, uns insights, eu acho que a gente ganha e consegue atuar. Fiquei pensando uma coisa aqui, né? A Lê tá num céu, numa realidade muito diferente. Verdade. Porque culturalmente eles estão muito maduros e já compreenderam e já executam uma coisa que muita gente não entendeu ainda. Ou até entendeu, mas tá olhando para o dinheiro e tá negligenciando. Mas, como todo mundo real, também tem seus desafios, né? Você já venceu um desafio enorme, que é o cultural, que eu acho que é o maior. Sim. Quais são, assim, as cascas de banana, os desafios que você ainda tem com a área de manutenção, para que essa fala continue ecoando e não vire paisagem de assim, tá sempre falando, isso não acabe no mais sendo vivido, né? Porque você continua tendo desafio, acredito eu, né? Quais são os maiores que você ainda tem? Primeiro ponto que eu sempre falo, né? Assim, quando a gente está com uma manutenção que está, por exemplo, 8 anos sem acidente, a gente tem que avaliar que não é uma sorte. Não é sorte. É os nossos processos. Se eu estou executando o processo correto, a probabilidade de acontecer é menor. Então, esses são os desafios, eu acho que eu encontro. Toda vez, todas as oportunidades, todas as paradas, desde que seja uma conversa de corredor com liderança ou com a parte operacional, a gente tem que focar isso. Qual que é o nosso valor? Então, é tratar mesmo, realmente, a segurança é o nosso maior valor. Então, não abrir mão disso. E assim, eu tenho sorte, né? A gente tem sorte porque a gente consegue parar, né? Eu não, assim, antes, quando que a segurança consegue parar uma operação? É muito raro, ainda falta... Ter voz para isso, né? Isso, ainda falta isso. Hoje a gente consegue fazer, a gente tem esse respaldo. Mas assim, eu tô parando, eu sei o porquê que eu tô parando. Então, é essa cultura, né, que a gente conseguiu enraizar. Eu vejo isso como positivo e desafiador, porque também as lideranças, porque quando a gente fala assim, é da cultura da empresa, só que às vezes também vem pessoas de fora, de outras áreas, que não tá com essa cultura. E como que a gente vai fazer engajar? É vivo, né? Nunca acaba. Exatamente. Como que eu vou engajar? Porque quando a gente fala assim, poxa, que legal, a gente consegue implementar a cultura, o pessoal consegue, poxa, quais são as ferramentas prioritárias? É a cultura, mas dependendo da gestão que vem, isso não é dela, ela não vivenciou isso. Então, ela quer o resultado. Tem outro chip na cabeça. Isso, é o resultado. Então, aí vem o desafio. Como que você traz essa pessoa para a cultura? Né? A gente tem o fluxo inverso, né? O que tanto a gente almeja é a garantir a cultura em segurança. Só que a liderança, às vezes vem pessoas que ainda isso não é enraizado. Como que a gente implementa, né? Então, também é desafiador. Mas olha que legal, né? Quando a segurança passa a ter voz e lugar à mesa e é ouvida com
tem a credibilidade que vocês têm, o resultado está aí. 8 anos, né? Isso. Então, tem também, para quem está nos assistindo, que isso leva um tempo a ser construído, porque são anos construindo isso. A gente acha que em curto espaço de tempo vai se construir. Não, tem toda uma empresa voltada para isso, mas tem uma consequência, uma colheita desse processo também. Então, tenhamos paciência e insistência com quem está no nível de maturidade, né? Exato. E a gente fala tanto da técnica, né? Até se você falou, então loto é um desafio pra gente, a gente tem reforçado os 6 passos e tudo mais. Mas eu penso sempre isso, assim, no final, em todas as áreas, né? Já veio gente aqui falar de logística, a gente já falou de outros processos. Falando de segurança, sempre a gente chega no engajar, no influenciar, no É sempre do humano para o humano. Isso. Não tem como Não tem outro caminho. fugir disso. A ferramenta vai mudar um pouco, o processo vai mudar e, obviamente, a cultura que vai também direcionar o quanto se vai fazer genuinamente isso. Mas, no fundo, é de gente para gente, né? E aí, pensando no técnico, né, e voltando lá no loto, você trouxe, não, tem os 6 passos que eu acho que é imprescindível aí acontecer e a gente reforça. O que você daria de dicas, assim, gente, vocês que têm enfrentado tentativas de atalhos, pessoas jampeando máquina, enfim, não utilizando loto, para essas pessoas que têm essas dificuldades, pensando nos técnicos e engenheiros de segurança que nos escutam, o que você daria de dicas, assim, olha, gente, para loto funcionar, o que eu tenho feito de bom, os 6 passos são esses aqui, e falar todos os dias os 6 passos funciona, enfim, o que você daria de dicas, assim? Eu acho, assim, que a gente tem sempre que estar junto com a manutenção, né? A segurança não anda sozinho, assim como a manutenção não está sozinha. Então, quando a gente tem os nossos diálogos, as nossas paradas, porque, assim, a gente trabalha muito com o resultado a gente tem ferramentas proativas, que é o quê? As inspeções planejadas, a gente tem o índice de comportamento seguro. Então, nós temos ferramentas, tem o foco, né? Que a gente faz o comportamento. Então, assim, essa ferramenta é fundamental. Eu tenho que estar todo o dia mesmo e perguntar. E estar perguntando realmente para quem está executando se ele conhece, né? E aprofundar. Porque, por exemplo, eu tive situações com a área de metrologia, por exemplo, aonde a gente tem o pessoal de metrologia traz dúvidas de processos, porque a metrologia, ela faz aferição de toda a planta, desde do berçário, da cozinha e de uma manutenção. Como que está a conversa? Como que está o diálogo entre essas áreas para a gente evitar que tenha ocorrência? Então, é garantir que o quê? O pessoal da metrologia está indo para a área, eu tenho que ter um responsável de área. Eu tenho que ter esse responsável de área para garantir, esse processo onde ele vai fazer a aferição, realmente eu não tenho uma tubulação ou de repente, não tenho uma água quente, é certeza que ali tem o mapa de loto? Por quê? Quando eu estou em manutenção, eu tenho a manutenção até uma parte. E depois entra no processo da manutenção de fábrica, né? Será que está todo o mapeamento, o processo 100%? Então, a gente tem que ter essa informação em conjunto com os times para garantir a segurança. E assim... E vai ter dúvida sempre, a gente não pode se cansar, né? Eu acho que esse é o resultado, não cansar. Mas é redundante o que está me perguntando? Não tem problema, até todo mundo ter 100% certeza que vai executar com segurança. Até porque redundância é uma prática de segurança, exatamente, inclusive, né? Exatamente. É muito legal, porque você falou lá, né, não ter vergonha de perguntar, no começo quando a gente falou de loto, não ter vergonha de perguntar, porque muitas vezes a gente não sabe, né, as tubulações, as válvulas, onde que passam. E o outro é conversar, né? Que as pessoas dialoguem para saber e entender melhor. Então, volta para as conversas, para o lado humano da técnica, né? Eu brinco que engenharia de segurança do trabalho é a engenharia mais humana que tem, porque metade é isso, né? Exatamente. De que forma que você pensa que os recursos disponíveis, planejamento, sinergia entre as áreas pode contribuir para reduzir, mitigar acidentes de segurança ou
influenciar no planejamento para que a área corra menos risco? Como é que você enxerga essa integração, essa sinergia entre áreas parceiras e a área de segurança? É bem complexo. É bem complexo. Até que, enfim, ela encontrou uma coisa difícil para falar pra gente. Tá tudo muito fácil eu tava quase ela. querendo ir pra Natura. Já tá querendo ir pra Natura, já queria antes. Não, é assim. Falando um pouco do que a gente tem vivenciado, né, que foi a fusão, né, que a gente teve a junção, né, da Natura Avon, e aí, por exemplo, fechar uma planta, né, então a gente fechou uma planta em Interlagos e trouxe toda para a Natura, né, e aí o tempo, projeto, engenharia, como que a gente garante que esteja tudo de acordo. Então, gerou bastante estresse, né? Falar que não existe estresse não é real, a gente sabe que existe. Mas a gente conseguiu, porque a gente faz muito a parte de controle de mudança, né? Para garantir que todos os processos estejam redondos. Então, quando é um equipamento que vem... eu tenho que garantir esse controle de mudança e envolver todas as áreas, né? Então, a gente faz a reunião não só com a segurança, mas com o meio ambiente, com o pessoal de engenharia e quem que vai ficar com o projeto, né? Porque, às vezes, a engenharia traz o projeto, coloca para a área e a área passa a ser a dona. Mas não, peraí, qual que é o gap? A gente tem que fazer esse ajuste antes da entrega. Então, várias reuniões e visitas em loco, que é fundamental para a gente garantir que o processo atenda os requisitos que a gente obriga, né? Diálogo. Muito. Gestão de mudança é geralmente um calcanhar de Aquiles. A gestão de crise, aqui, né? Muito, bastante. E pensando um pouquinho até nessa gestão de mudanças que você trouxe, né? E o dia a dia e o dinamismo da manutenção, né? Que eu acho que no final das contas tem mudanças o tempo todo dentro da área de manutenção. Que desafios você acredita que tem no dia a dia com a manutenção, que realmente são coisas que você precisa trabalhar? O que seria mais desafiador na rotina junto à manutenção? Então, pensando nesses desafios da manutenção em si. Tá. Eu vou falar de como a Alessandra age, tá? Eu tenho um lado que eu acho que deu certo com a manutenção, que é o meu lado muito humano. Eu conheço todos, sem exceção, todos os colaboradores, assim. Eu sei quando um colaborador está com um filho doente, eu sei quando um colaborador está com problema financeiro. Aí é o lado psicanalista entrando nesse tema. É isso. E eu acho que isso trouxe muita diferença para a manutenção. Com certeza. Porque, assim, a manutenção costuma ser uma área bruta, né? E aí, eu trouxe... Porque eu também acabo sendo meio bruta. Porque quando a gente trabalha todo dia com a manutenção, a gente deixa aquele lado meiguinho e tem que ser bruta mesmo. E falar um pouco a mesmo. língua do negócio para você conseguir também Conseguir. ser parte do grupo, né? Então eu acho que um oi, um bom dia, sinceramente eu vejo que isso faz a total diferença com a manutenção. Isso, assim, é muito forte. Porque é engraçado que eu tenho toda essa preocupação, né? E eles já conseguem também perceber quando eu não tô num bom dia. Então, eles chegam assim, oi, Lelê, tá tudo bem? Tá tudo bem? Calma, tal. Então, eu acho que essa troca, eu acho que trouxe diferença muito significativa para a área de manutenção. Nossa, cada vez mais eu acredito que uma das saídas, entre tantas questões que a gente tem de cuidado e de vida saudável no mundo corporativo, está relacionada a estabelecimento de vínculos. E quando você fala do bom dia, do oi, não é sobre o bom dia ou sobre o oi, é sobre o interesse genuíno. Eu te vejo, eu te olho, te vejo, te enxergo. E aí passo a observar e me preocupo quando você não está inteiro, quando você não está bem. Então, assim, isso Eu posso dar um exemplo, assim, que me marcou muito. Eu tinha feito uma parada de Outubro Rosa, né? E aí, eu falei, poxa, eu vou falar de Outubro Rosa só com homens. Mas tem câncer de mama também para homens, Sim, né? mas assim, como que eu vou... Aí eu trouxe o tema. Aí depois que isso aconteceu, um colaborador me procurou e falou que ele estava com um problema com a esposa. E isso me marcou assim, eu falei, nossa, aí tá. Aí veio o outro ano que eu tinha que falar. Aí o que eu fiz? Eu fiz o trabalho para falar como que é
lidar com pessoas que têm o câncer de mama, né? Por exemplo, que a gente sabe que a maioria dos homens abandonam as suas esposas quando ela está em tratamento. Então, eu frisei essa importância. Então, assim, eu fui, assim, sabe, pensando nessa pessoa que me procurou. Nessa escuta que você fez. Exato. Aí eu me preparei para poder garantir também, peraí, porque se não ter vergonha de falar, porque às vezes ainda a gente tem muita gente que tem vergonha de falar de certos temas, né? Ainda mais Até quando... na do homem também, né? Isso, é isso que eu ia falar. Ainda mais quando é uma mulher se posicionando, né? E aí eu fiz assim, vocês homens, como que vão lidar? Então, a gente tem ferramentas, tem a psicologia viva, a gente tem meios e recursos para apoio. Então, ele me fez mudar um pouco a maneira de como trazer o tema para homem. E eu achei isso, assim, muito significativo. E, assim, é uma coisa que eu guardo. Nossa, é engraçado, a gente estava falando dessa comunicação toda. Na minha primeira liderança, eu fui líder numa área de operações, né? Então, na linha de invase, linha de produção mesmo. E uma das coisas que eu tinha lá no meu diário de bordo, que eu tinha que fazer, era uma ronda que era para conversar com todo mundo. Meus operadores eram 100% homens, né? E eu tinha que conversar com todo mundo, um pouquinho do que você falou. Então, eu ia descobrir qual que era o time. Eu assistia todo domingo o Fantástico na época, para saber os gols do Fantástico, para saber qual time tinha ganhado, qual time não tinha ganhado, exatamente para eu entender e poder entrar naquele mundo, né? E eu vejo, assim, que esse interesse de você buscar é o que você falou, vocês falaram, né? Eu acho que ele faz a diferença para a gente ter as pessoas, engajar as pessoas e as pessoas estarem com a gente, né? E vice-versa, porque eu vou só prestar atenção naquela pessoa que também tem interesse por mim. Exato. Então, acho fantástico, assim, como você trouxe essa proximidade. E pensando agora um pouco mais na gestão, né? Como que eu faço gestão para saber se falou que tem 0 acidentes? Beleza, mas é um indicador reativo. Você falou que tem umas ferramentas proativas que você usa também, mas especificamente de manutenção, as ferramentas proativas são típicas para qualquer área, né? Especificamente na manutenção, quais são os indicadores ou ferramentas que você acha que na manutenção isso faz diferença, já na operação não seria tão bom? Ou quais são esses indicadores que você aconselha a gente, como segurança do trabalho, olhar para a manutenção, porque vai fazer diferença também para a forma como a gente vai se posicionar, né? Além da escuta ativa, a gente vai para agora a mão na massa ali de indicador. Sim. O indicador, né, a gente sabe que tem que trabalhar em cima deles, porém, hoje a gente tem uma ferramenta que eu acho que é o nosso ganho, que é o mapa de calor. Então, o que eu tenho? De acordo com todos os nossos procedimentos e ferramentas que a gente aplica, tanto a parte comportamental, como o que é cumprimento, é tudo contabilizado. E aí é gerado o mapa de calor. Através do mapa de calor, eu consigo identificar os meus gaps. Então, por exemplo, quando o índice, né, que a gente faz é índice de comportamento seguro. Essa ferramenta é só a área de segurança do trabalho que faz toda semana. A gente não avisa ninguém. Então, eu não falo nada para ninguém e eu pego todos os desvios. E nesse desvio, aí eu vou contabilizar, vai aparecer o meu mapa de calor. Então, por exemplo, a manutenção hoje eu não tenho ocorrência, minha TRC está tudo ok. Mas aí eu tenho que tratar esses desvios. Então, isso, falando de liderança, porque não é a segurança que tem que tratar desvio, e sim a liderança. E é apresentado no comitê de diretoria. Então, assim, a gente tem que puxar, né? Porque assim, não é tudo tão lindo. A gente tem que puxar e tem que levar as nossas ferramentas no comitê de diretoria. Porque daí a gestão vai ser cobrada mediante o que está aparecendo na parte proativa. Eu vejo que o indicador proativo hoje é um dos mais fortes, né? Falando de manutenção e como um todo. Eu acho que o proativo vale em tudo. Né? Tanto operação, logística e assim vai. E pensando um pouco no mapa de calor, você falou que entra o índice de comportamento seguro, né?
E que mais que entra no mapa de calor? E para quem não conhece, o mapa de calor é um gráfico, né? É uma representação gráfica do que tá mais quente ou que tá Exato. pegando, mais vermelhinho ali. Isso. E assim vai como um farol, né? Nós temos a parte dos acidentes, né? Os acidentes com e sem afastamento. Aí a gente tem o plano de ação, né? Por exemplo, foi identificado no índice de comportamento seguro um desvio de adorno. O colaborador não pode usar o adorno e aí foi identificado. Qual que é a ação e qual é a gravidade? Então, a gente... Peraí, mensura. Qual é o tipo de adorno? Né? Aí eu vou falar um pouquinho de operação em vase, por exemplo. O adorno, o colar, eu posso realmente estar usando? O colaborador tá com o colar? Mas eu não sabia, tá muito frio e eu usei um cachecol. Esse cachecol pode enroscar na esteira. Então, é o nível de maturidade de todos e também das nossas inspeções planejadas. Então, por exemplo, a minha inspeção planejada, hoje, eu tenho as áreas definidas a qual eu faço essa inspeção. E aí, o que a gente faz na manutenção hoje? A gente pega o que eu encontrei na inspeção anterior. Então, eu acompanho. Foi dado a tratativa ou não? E aí, eu tenho os comitês locais, que isso também fortalece. Por quê? Às vezes eu falo assim, poxa, mas tem tanta reunião, a gente precisa de algumas reuniões para poder dar visibilidade realmente do que acontece. Que é difícil lidar com manutenção e fazer essa gestão, porque a gente precisa apresentar. Mas eu vejo assim, peraí, um gap que a gente tinha na manutenção eu encontrei que a minha inspeção planejada deu tantos %. Aí o gerente falou assim, mas Alessandra, eu estou incomodado porque está dando abaixo, né? Mas está dando abaixo porque nós estamos sendo criteriosos, né? Mas qual que é a tratativa? Como que eu vou garantir que na próxima inspeção na mesma área eu não vou encontrar uma reincidência? Então, é também o tratar. Porque não adianta eu identificar o mapa de calor e a gente não tratar, que não sou eu, né? Quando eu falo eu, é a gestão em si e o time. A gente tem que tratar. Poxa, foi encontrado um desvio de loto. Mas espera aí, na outra inspeção, não tinha o mapa, tem que estar lá. Por que não estava? Então, a gente questiona nesses comitês locais. Legal. Bastante coisa. Eu acho que os ritos, eles são muito importantes para a cultura, né? E Sim. as reuniões são parte dos ritos que a gente coloca. É claro que às vezes tem reunião que podia ser o e-mail, ainda acho isso. Verdade. Mas, de forma geral, acho que são ritos importantes, né? Se a gente fosse projetar a segurança do trabalho para aqui 10 anos na área de manutenção, o que precisa ser corrigido agora, urgentemente, para mudar o cenário de segurança na área de manutenção? 10 anos. 10 anos. 10 anos, assim, eu vejo que a gente precisa melhorar muito em questão a processos, parar de usar um pouquinho o papel, né? A gente tem que ter a parte da tecnologia e a qualificação, né? Então, assim, a tecnologia é fundamental para as nossas ferramentas, principalmente pensando em treinamentos, né? Então, quanto mais real, né, os treinamentos com realidades assistidas, igual aqueles óculos que eu acho que a indústria 3D, o recurso 3D, a gente consegue ganhar muito. Hoje, por exemplo, eu tenho já a 3D ao meu favor. Então, por exemplo, um dispositivo de loto, às vezes para comprar, é uma burocracia, porque você tem que cadastrar a empresa, tem que cadastrar 3 empresas, aí a empresa, você fica amarrada, às vezes, numa empresa, né? E aí leva 60 dias para chegar, sendo que eu preciso de um dispositivo para amanhã. Então, hoje a gente já está com um projeto que a nossa 3D está fazendo esses dispositivos de bloqueio. Então, eu acho que esses recursos tecnológicos e a capacitação é fundamental para daqui 10 anos a gente conseguir, assim, otimizar muita coisa. Acho interessante você falar recurso tecnológico mais capacitação, porque a tecnologia avança e às vezes o Homo sapiens, né? A gente não consegue avançar na mesma velocidade que a tecnologia. Então, a gente tem que correr com educação ao mesmo tempo que a gente investe em tecnologia. Ou seja, você não deixou o lado humano de fora da conta. Não tem como deixar.
Não tem como deixar. Isso é segurança, né? Isso é segurança. E eu achei interessante, o que me pegou foi a gente fazer simulações, né? O mais realístico possível. Exato. Porque, como você falou, nem todo mundo conhece todas as válvulas que estão lá. Então, a gente precisa conhecer, né? E pegando seu gancho de loto aí, de fazer bloqueio e tudo mais, a gente precisa conhecer. E como a gente conhecer? Adianta só colocar numa sala e pronto, né? Como você tem feito isso? Eu sei que a gente, né? A ideia era trazer para manutenção, mas como que você tem feito o desenvolvimento desses treinamentos mais práticos, assim? Então, eu tive um desafio, né? Assim, eu tive um problema com caldeira, né? Alguns incidentes com caldeira. E aí, o meu gestor me deu o desafio de fazer um workshop de percepção de risco com caldeira. Aí eu falei, meu Deus, e agora, como vai ser? E aí eu preparei o material, e aí eu coloquei o pessoal numa sala, e o que eu fiz? Eu fiz com recurso meu, tá? Eu fiz alguns desenhos para achar o erro, vídeo e jogos de carta. Eu fiz cartas, que é como se fosse o Uno Seguro. Que legal. E aí, essas cartas, eu peguei exemplos dos nossos processos. E aí, com essa carta... Gamificação. Exatamente. Gamificação, isso. Aí, com essas cartas, a gente fez o treinamento. E, assim, eu recebi tanto elogio do time da manutenção, porque foi uma troca. E foi desafiador. Porque E assim, foi mais desafiador porque eu consegui parar a manutenção. Então, eu fiquei muito feliz por isso. Porque você conseguir parar... Assim, eu tive que fazer mais turmas. Mas eu consegui que a gestão me desse 4 horas para eu conseguir fazer esse workshop com o time e mesclado. Porque eu tive que ter liderança, eu tive que ter o pessoal mesmo de campo e fazer essa troca. E também... os vídeos e recursos, né? Que isso também é importante. E aí, a avaliação e reação do treinamento, que também é importante para verificar o quanto que absorveu, o quanto que aquela turma foi absorveu. Eficaz. Exato. Eu pensei uma coisa que a gente não tinha programado, mas quem sabe faz ao vivo, né? Ai. Queria que você falasse um pouquinho, para quem está entrando para a área de segurança na manutenção, quais foram os deslizes que a Alessandra cometeu no começo, que você, né, orienta quem está entrando, né, o que tem que dominar da área, por onde começar, que você aprendeu praticamente que na raça, né? Não Sim. teve ali uma receita. Então, se você pudesse deixar uma receita, um caderninho para quem está entrando, que 3 recomendações você daria para quem está entrando na área de segurança da manutenção? Eu acho que a comunicação, né? A maneira como que a gente aborda. Então, não adianta, por exemplo, a gente achar que sabe tudo. Então, às vezes, a gente acha que a gente é segurança do trabalho, que a gente vai fazer acontecer e vai parar. Não, a gente tem que ter a escuta, né? A escuta ativa. E isso é uma coisa que foi muito desafiadora, que eu aprendi na marra, né? Porque eu achava que, não, eu ia falar, não, é assim, vou parar isso. Não é assim. A deusa poderosa. Exatamente. E um outro ponto que eu acho fundamental também, assim, eu tô com um problema, não adianta eu chegar e falar assim, você não vai executar essa atividade. Eu vou parar a sua atividade, quando tiver tudo ok, você me chama. Não. A gente não para uma atividade sem dar uma solução. A gente tem que dar total apoio. Parceria. Porque é muito fácil eu falar assim, eu tô com um problema, tá fora da norma, resolva. Quando você me trazer tudo o que realmente eu quero, eu vou executar. Ora, se fosse tão fácil, estaria resolvido, não é? Exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto crucial e é conhecimento mesmo. A gente tem que se aprofundar e não ter vergonha. É isso que eu falo. Não adianta. Não ter vergonha de perguntar. Da mesma maneira que eles não precisam ter medo, a gente também não tem que ter medo como profissional da área de segurança. Porque hoje a gente fica com, às vezes, muito profissional que está começando, porque, assim, quando eu trabalhei em aterro, por exemplo, né? Eu trabalhei no aterro e aí a diretora chegou para mim e falou assim, eu quero que você dê um treinamento de máquinas para os mecânicos. Eu falei, eu? Como que eu vou fazer um treinamento de operação de máquina com mecânico, pensando no trator, sendo que eu não tenho a expertise do trator? Eu falei, não, tá bom.
você quer que eu faça esse treinamento? Então, eu vou ter que conhecer o trator e eu vou ter que Vou operar o trator. E eu fiz isso, para eu poder conseguir lidar com o mecânico industrial de um complexo tão grande que eu não ia conseguir. Então, aí eles iam dar risada de mim. Então, assim, é a gente correr atrás junto mesmo. E se eu não sei, eu vou aprender com você. Fica muito mais fácil quando a gente se percebe como não detentor de todo conhecimento, Exato. né? Eu acho que quando a gente sai de uma formação, a gente acha que aprendeu tudo naquela universidade, naquele curso, mas eu acho que a experiência vai mostrando pra gente o quanto que a gente tem tanta coisa para aprender, principalmente com quem faz, e quem faz é quem tá lá no dia a dia, tá com a mão na massa, né? É isso mesmo. E pra gente encerrar a perguntinha final, assim, em uma palavra, como que você definiria manutenção segura? Valor. É o valor. Isso que é cultura, gente. É valor. Inegociável. Muito bom. Não. Ale, foi um Passou prazer rápido, estar Ale. com você. Foi, obrigada. Acho que, nossa, acabou que a gente foi fazendo várias perguntas aqui, porque, na verdade, com as suas frases, com os seus Vai depoimentos, fluindo, né, a gente vai captando outras coisas. Queria ver se você, para te achar nas redes, como que a gente te acha? Você tá no LinkedIn, a gente consegue te achar lá? LinkedIn, Alessandra Lira. Alessandra Lira. Só o LinkedIn mesmo, assim, que eu tenho de Sim. rede de comunicação, né? E aí, assim, quem precisar pode me acionar, a gente tá junto. Já participei de alguns eventos de mulheres, não só na parte de segurança, mas também como na parte da psicologia, na parte de empreendedorismo e principalmente valorização, porque às vezes a gente se esquece um pouquinho, que acha que a mulher não tem valor, né? E a gente tem muito valor, muita contribuição. E eu acho que, se falando assim de manutenção, a mulher faz uma grande diferença. A liderança feminina, né? Nós somos pilares muito fortes, né? Porque lidar com esse público, quando eu falo com esse público de homem, que às vezes, tá com alguma frescura, não é frescura. Então, é o cuidado, né? Tudo quando é com cuidado é diferenciado. Então, no LinkedIn, aí depois eu deixo meu e-mail com vocês também. E estamos aí. Conte comigo. Legal, inspirador. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, inclusive, por se disponibilizar com outras pessoas. E eu acho, assim, quando a gente falou qual o tema, conversar com a Alessandra, e eu soube que você trabalhava diretamente com a manutenção, eu falei, gente, melhor coisa do mundo, uma mulher trabalhando diretamente na manutenção, porque a gente pode estar onde a gente quiser. Exatamente. Não é isso? Isso Bem aí. isso. Obrigada, Eu Lê, que mais uma agradeço, vez. viu? Tchau, Obrigadão. tchau, pessoal. Tchau, obrigada, Até o até a próximo próxima. episódio.